Salve, salve, galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan Fernandes com mais uma aula de Geografia. E nesse vídeo vamos resolver questões sobre o meio ambiente. Bom, nessa primeira questão aqui a gente tem duas charges, tá? Se referindo a problemas ambientais. Numa primeira aqui, a gente tem o Polo Sul e dois pinguins conversando. Aqui a gente consegue perceber, tá? Um cacto que não é característico, tá? Das áreas polares, beleza? E na segunda, a gente tem aqui também um diálogo, tá? A gente consegue perceber aqui povos tradicionais, tá? De uma área florestal que teve ali, que sofreu um processo de desmatamento e de queimada. E aí o filho perguntando para o pai, conversando com o pai. Agora que consegui crescer, entendo porque precisamos de cesta básica para sobreviver. Tá? Então, falando basicamente aqui também sobre uma questão de extrativismo, tá? O extrativismo dos povos tradicionais, uma prática sustentável, que no contexto dessa charge aqui não existiria. Tá? E aí o enunciado traz: reunindo-se as informações contidas nas duas charges, infere-se que, tá? Então a gente precisa relacionar uma charge com a outra, tá? Reunir as informações de ambas as charges. O regime climático da Terra, os regimes climáticos da Terra são desprovidos de padrões que os caracterizam. Isso aqui está completamente equivocado, tá? Para a gente falar de clima, a gente está falando de um padrão atmosférico pré-estabelecido, tá? Esse padrão ele pode se alterar periodicamente ali, por exemplo, mas essa anomalia, ou essa condição temporária da atmosfera, ela tem a ver com o tempo meteorológico, beleza? E não com o clima. B. As intervenções humanas nas regiões polares são mais intensas que em outras partes do globo. Não, tá? As regiões polares elas não sofrem grandes interferências humanas. Por exemplo, a Antártida ela não pode ter nenhuma atividade de exploração. Tá? Então, o continente ele é basicamente voltado à pesquisa. O processo de aquecimento global será detido com a eliminação das queimadas. Bom, embora as queimadas contribuam para um processo de aquecimento global, de elevação da temperatura média da atmosfera, ele não é o único fator. Tá? A gente tem a emissão de gases poluentes também, tá? Oriundos de atividades industriais, beleza? Então não é o único fator. Tá? Então você falar que as queimadas elas reduzirão o aquecimento global, você está eliminando o impacto de todas as outras atividades humanas, por exemplo, o transporte público, tá? O transporte individual, a queima de combustíveis fósseis, beleza? D. A destruição das florestas tropicais é uma das causas do aumento da temperatura em locais distantes, como os polos. Tá? Aqui a gente tem o nosso gabarito, beleza? A mudança em climas de determinados pontos mudam automaticamente uma dinâmica atmosférica, tá? E essa mudança atmosférica vai impactar outros ecossistemas, outras regiões do mundo, tá? Então a gente tem, por exemplo, quando a gente tem um aquecimento anormal de uma água, no Pacífico, isso muda uma dinâmica atmosférica. Quando a gente tem um regime de chuvas sendo modificados por conta do desmatamento, isso muda também uma dinâmica atmosférica, tá? Então o clima de diversos locais eles estão associados. A gente tem influência, tá, de massas de ar, influência de microclimas em climas que abrangem maior área. Tá? Então, um impacto de desmatamento numa área tropical automaticamente vai influenciar na Antártida, por exemplo. Tá? Não à toa que a gente tem um aquecimento global por conta da diminuição de regime de chuvas, tá? Por conta de queimadas, de diversos fatores. E isso impacta diretamente no degelo,
tá, do polo, que é o que as charges, né, mostram para a gente. Os parâmetros climáticos modificados pelo homem afetam todo o planeta, beleza? Mas os processos naturais têm alcance regional. Não, os processos naturais eles não têm alcance regional, eles têm uma condição, né, de escala global. Então, se a gente tem um degelo de uma área polar, por exemplo, esse degelo dessa área vai interferir no nível dos oceanos, por exemplo, tá? Vai mudar uma dinâmica de correntes marinhas, beleza, galera? Então, a dinâmica atmosférica ela está conectada. Numa outra questão aqui, a gente tem, né? Trata-se da perda progressiva da produtividade de biomas inteiros, afetando parcelas muito expressivas dos domínios subúmidos e semiáridos. Então, está falando de uma condição climática aqui, tá? Em todas as regiões quentes do mundo. É nessas áreas ecologicamente transicionais, então está falando de uma área de transição, que a pressão sobre a biomassa se faz sentir com muita força, devido à retirada de cobertura florestal, ao superpastoreio e às atividades mineradoras não controladas, desencadeando um quadro agudo de degradação ambiental. Então está falando sobre desmatamento, sobre o uso indevido do solo, tá? Refletido pela incapacidade de suporte para o desenvolvimento de espécies vegetais, seja uma floresta natural ou plantações agrícolas. Então, o texto aqui está trazendo condições climáticas de climas mais secos, tá? E quentes, atividades que impactam isso, tá? Então, uso indevido do solo, desmatamento, tá? E aí está aqui, o texto enfatiza uma consequência da relação conflituosa entre a sociedade humana e o ambiente, que diz respeito ao processo de, tá? Então aqui a gente vai ter, né, enfatizando essa relação e pedindo, né, o processo dessa relação aqui. Inversão térmica. A inversão térmica, tá, é uma condição natural onde a gente vai ter um resfriamento das áreas mais baixas da atmosfera e a gente tem uma inversão, tá? O ar mais frio, ele se mantém preso embaixo, ele não consegue subir fazendo aquela convecção, tá? Então, isso é a inversão térmica. Poluição atmosférica. Aqui, basicamente, a gente não está falando, né, sobre despejo de gases poluentes na atmosfera. Então, não. Eutrofização da água. Eutrofização da água é quando você carrega a água de nutrientes, tá? Esses nutrientes vão possibilitar a proliferação de algas, tá? Roubando o oxigênio dessa água, provocando morte, né, de peixes, por exemplo. Contaminação do solo. Beleza, aqui a gente fala, né, sobre contaminação do solo, atividades mineradoras não controladas, por exemplo. Mas a contaminação do solo propriamente dita, ela vai impactar, por exemplo, no processo produtivo desse solo, mas essa contaminação do solo ela não está específica de uma determinada localização, de um determinado clima, tá? Então, a gente tem o nosso gabarito, desertificação de ecossistemas, ou seja, tornar deserto. É quando você utiliza de maneira indevida os recursos daquele solo, né? Você desmata aquele bioma, tá? E aí, aquele bioma que já tem, por conta de suas características climáticas, tá? Do baixo desenvolvimento de vegetação, ou seja, isso vai impactar na manutenção, o desmatamento vai impactar na manutenção ali de matéria orgânica nesse solo, dificultando, né, que novas vegetações possam surgir, beleza? Então, não confundam desertificação, climas mais quentes, arenização, né, solos mais arenosos em climas mais úmidos. São processos similares, mas com climas diferentes, tá? Então, gabarito, letra E. O fenômeno de ilha de calor é o exemplo mais marcante da modificação das condições iniciais do clima pelo processo de urbanização, caracterizado pela modificação do solo e pelo calor antropogênico, o qual inclui todas as atividades humanas inerentes à sua vida na cidade.
Tá? Então, aqui a gente está falando basicamente do fenômeno de ilha de calor, né? E da atividade humana, tá? Na cidade. O texto exemplifica uma importante alteração socioambiental comum aos centros urbanos. Tá? A maximização desse fenômeno ocorre. Então, aqui a gente vai ter, né, uma mudança socioambiental. E a gente está falando também sobre o processo de urbanização, tá? E o fenômeno de ilha de calor. E aí está pedindo aqui a maximização desse fenômeno ocorre, tá? Então esse fenômeno vai se potencializar, né, a partir de reconstrução dos leitos originais dos cursos d'água antes canalizados? Não. Tá? Então, essa reconstrução de leitos originais aqui, ela vai possibilitar, por exemplo, não a maximização desse fenômeno, mas uma alteração desse fenômeno. Lembrando que o fenômeno de ilha de calor, tá? Ele vai se dar basicamente pela elevação da temperatura média nos grandes centros urbanos, tá? Nas cidades, em relação às áreas de subúrbio, que tendem a ter ali áreas mais arborizadas, tá? E áreas menos asfaltadas, por exemplo. B, pela recomposição de áreas verdes nas áreas centrais dos centros urbanos? Não, isso daqui também é uma alternativa que vai conter o fenômeno da ilha de calor. Pelo uso de materiais com alta capacidade de reflexão no topo dos edifícios? Isso aqui também, né, é um processo que vai reverter o fenômeno de ilha de calor, ou vai amenizar, tá? Pelo processo de impermeabilização do solo nas áreas centrais da cidade. Bom, esse aqui é o nosso gabarito. O asfaltamento, tá? O processo de impermeabilização do solo, ele vai possibilitar com que essas cidades, esses centros urbanos, reflitam, tá? Essas superfícies da cidade, elas têm menor capacidade de reflexão, então ela absorve mais calor. Por isso, a temperatura média na cidade é mais elevada. Tá? Então, aqui a impermeabilização do solo é um problema extremamente sério no fenômeno de ilha de calor. Pela construção de vias expressas e gerenciamento do tráfego terrestre, isso aqui também, né, você gerenciar a circulação de automóveis, por exemplo, ajudaria a conter o fenômeno de ilha de calor, tá? Uma vez que reduziria os gases estufa lançados na atmosfera ali naquele contexto. Tá? Então, a gente tem gabarito letra D. Uma outra questão aqui a gente tem, né? O acordo entre Mercosul e União Europeia está sendo discutido há cerca de 20 anos e prevê, entre outros elementos, a redução progressiva das tarifas de exportação entre os blocos. O Brasil, que é um grande exportador de produtos de origem agrícola para o mercado europeu, teria redução tarifária para a exportação de produtos como carnes, açúcar e etanol, dentre outros. Para a ratificação do acordo, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução que manifesta a importância do compromisso dos países do Mercosul com a implementação do Acordo de Paris. A relutância em ratificar o acordo entre Mercosul e União Europeia por parte de alguns países da própria UE em 2020 deveu-se, entre outros fatores. Bom, primeiro ponto, tá? Que é importante aqui a gente entender. A gente está falando, tá, de um acordo comercial, e esse acordo comercial ele está basicamente, né, ligado ali à política externa dos países. Então, é muito comum que num acordo comercial diretrizes sejam pré-estabelecidas ali. Então, comportamentos dos países eles precisam ser estabelecidos. Então, comportamento político, comportamento econômico, comportamento ambiental, tá, preocupações sociais, preocupações ambientais. Tudo isso é de extrema importância, tá? Para esses acordos, beleza? Então, esses países devem seguir diretrizes. Bom, e aqui no segundo fragmento está falando basicamente sobre o Acordo de Paris. O Acordo de Paris é um acordo, tá, que visa reduzir
tá? O aquecimento global, reduzir os níveis de aquecimento global. E para a redução desses níveis de aquecimento global, há uma necessidade de preocupação dos países com o lançamento de gases estufa, tá? Na atmosfera. Então, a questão ela vai girar em torno desse debate. E aí está pedindo aqui, né, a relutância para ratificar, ou seja, o que está impedindo ali, né, o que está gerando um conflito entre o Mercosul e a União Europeia nessa aproximação ali desse acordo, tá? Qual é o fator? A desigualdade, a desigual condição climática para a produção de vinhos nos dois continentes. Não, tá? Isso aqui não tem nada a ver com o propósito do enunciado. As políticas de incentivo à agricultura familiar na América Latina, especialmente o PRONAF no Brasil, o Programa de Apoio à Agricultura Familiar, tá? Não, o agricultor familiar ele não causa danos, tá? À atmosfera, beleza? Ele é um agricultor que tende ali a ser menos agressivo ao meio ambiente. Difusão de SAFs, tá? Que são os sistemas agroflorestais, criados com o propósito de produção para o consumo humano no Cone Sul. Bom, a C e a B, elas estão falando de pontos favoráveis, tá? Esses pontos favoráveis, né, ao controle do aquecimento global, beleza? Então, essas aqui não poderiam ser. As declarações que cogitaram a retirada do Brasil da OMC meses antes da aprovação da resolução. Não, as declarações que cogitaram a retirada do Brasil da Organização Mundial do Comércio não têm relação direta com o Acordo de Paris, tá? Então, aqui a gente está falando de uma organização econômica, a OMC, e não de um acordo ambiental. E aos graves problemas ambientais no Brasil, tais como desmatamento e queimadas. Esse aqui é o nosso gabarito, beleza? Graves problemas ambientais, tais como desmatamento e queimadas. Esses são, né, os principais fatores. O Brasil é um país que emite gases estufa, tá? Principalmente por conta das queimadas, tranquilo? Então, isso é um problema muito grave para o nosso território. Beleza, galera? Então, é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.